Neste vídeo você vai aprender a identificar, evitar e por que você deve parar de fazer 3 coisas que brasileiros na maioria das vezes fazem quando estão falando inglês que te impedem de ser mais fluente e de forma mais rápida. Hello English Speaker, meu nome é André Mário e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal que você assiste todos os dias. Aqui você aprende a como melhorar o seu inglês de forma mais rápida e objetiva através da observação de pontos que as escolas simplesmente passam por cima. Como foi o ensino de inglês durante a sua vida escolar? Você sente que todos os anos era a mesma coisa e que apesar disso você não conseguiu aprender nem mesmo o básico? Você já gastou rios de dinheiro em escolas renomadas que prometem muito e entregavam pouco, te deixando sem conseguir o que você realmente queria, que era o desenvolvimento da fluência na língua mais importante do mundo hoje? Você está cansado de estudar inglês através de diversos métodos ultra revolucionários, mas sente que ainda assim você não consegue sair do inglês mais ou menos? Bom, se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, este vídeo é para você. Hoje nós vamos abordar 3 pontos fundamentais que eu tenho certeza que a sua escola de inglês jamais te ensinou. Mas antes, eu quero pedir que você se inscreva no canal caso seja a sua primeira vez por aqui e não se esqueça de ativar o sininho para que o YouTube sempre te mande notificações quando houver vídeo novo por aqui. Reza a lenda que tem vídeo todos os dias aqui no canal que você assiste todos os dias. Então, você vai perder? O português é falado em 8 países, e destes o Brasil é o que possui mais falantes e, consequentemente, uma produção escrita maior também. Isso faz com que o Brasil seja uma grande referência no mundo lusófono. Isso, sem dúvida, enche os brasileiros de orgulho. Nós gostamos muito de falar o nosso português. Gostamos tanto que, às vezes, parece que estamos falando português, mesmo quando estamos falando outra língua. Para você que perdeu, já lançamos um outro vídeo analisando 2 coisas que, por conta de sermos falantes do português brasileiro, acabamos falando inadequadamente em inglês. Aprenda como evitá-los clicando no card ou através do link aqui na descrição. Você já ouviu um norte-americano falando português? Tenho certeza que sim, mas eu gostaria de saber se você já prestou atenção a como ele fala alguns sons específicos em português. Por exemplo, tente imaginar como um norte-americano do nosso exemplo pronunciaria a seguinte frase. Se na sua imaginação você conseguiu se aproximar de eu tenho que tentar, então você é um ótimo observador. Mas para que serve isso? Ora, meu nobre gafanhoto, observar a pronúncia de um estrangeiro falando nossa língua nos ajuda a como pronunciar de forma correta a língua dele. E por isso, o estrangeiro do nosso exemplo é um norte-americano, pois é a língua dele que você quer falar com maestria, certo? Você percebe que o norte-americano fala a letra T como se ela fosse um tanto explosiva, não é mesmo? Pois bem, isso funciona bem em inglês, mas não em português. Por isso achamos engraçado quando o norte-americano fala assim com a gente. Soa diferente do que nós falamos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essa letra T não tem este som explosivo. Certo, em que isso me ajuda a falar inglês afinal? Muito simples. Você agora vai usar o som explosivo que ele erroneamente coloca no T em português e colocar nos T's em inglês. A sua máxima agora é: a letra T em inglês é um som explosivo, tem um som explosivo. Note a diferença. No português nós falamos T, mas em inglês a letra é T. Há uma pequena explosão aqui feita quando você encosta a língua no céu da boca para produzir o som. Você fala a letra T da mesma forma que em português. É o mesmo processo, só que com um pouco mais de explosão. T. Então, agora você vai parar de falar ten e começar a falar ten. Você vai parar de falar tower e começar a falar tower. Você vai parar de falar tom e começa a falar tom. Você vai parar de falar take e começa a falar take. Você vai parar de falar tum e começa a falar tum. Deixe aqui nos comentários se você já sabia disso e quais outras palavras você agora vai deixar de pronunciar incorretamente. O segundo ponto de hoje é o som do H. Ah, mas o H é mudo, não? O H pode até ser mudo em português, mas em inglês ele fala e até demais, salvo em algumas exceções, como hour, honesty. Entretanto, o problema não é esse. Você já ouviu na sua vida alguém dizendo a seguinte frase? O som do H em inglês é igual o R em português. Se alguém disser isso pra você, mate. Não escute essa pessoa. Por conta da língua inglesa ter sido ensinada no Brasil por tanto tempo sem o cuidado que ela merece, alguns desses mitos, como o H ter som de R, por exemplo, acabam se consolidando e por isso muitos brasileiros falam house, horse, he. E curiosamente, alguns professores também falam assim. Mas diferentemente do que te foi ensinado provavelmente na escola, o som do H em inglês é um som mais áspero. Vamos fazer um experimento. Coloque a mão na sua garganta, desse modo. Agora faça os sons das letras M, N, R. Pode repetir algumas vezes. M, N, R. Perceba que quando você faz esses sons, é possível sentir as suas cordas vocais vibrando. Você sente a vibração.
Agora eu quero que você se concentre no som do R. É um som que vibra. R. Agora você vai tentar fazer o som do R, porém sem vibrar as cordas vocais. R, tá vibrando, agora você vai falar R. R, sem vibrar. Este é o som correto. Então, ao invés de house, você deve falar house. Ao invés de him, você deve falar him. Ao invés de horse, você deve falar horse. Ao invés de hit, você deve falar hit. Ao invés de hell, você deve falar hell. Ao invés de Howard, você deve falar Howard. E muitos outros. Deixe aqui nos comentários se você já sabia disso, eu quero muito saber. Antes de irmos ao terceiro item da lista de hoje, eu quero te lembrar que é importante se inscrever no canal para que você não perca os próximos vídeos. Então, basta clicar em inscrever-se e também ativar o sininho do YouTube para que ele sempre te avise quando houver novos vídeos por aqui, vídeos diários. Reza a lenda. Eu também vou deixar aqui na descrição o link para o nosso PDF para que você possa baixar e aprender mais sobre como estes e outros sons bem específicos da língua inglesa são formados e como brasileiros podem melhorar a sua fala neste idioma. Totalmente gratuito. O terceiro item da nossa lista é igualmente importante e para explicar sobre ele eu vou novamente pedir que você imagine o nosso amigo norte-americano falando português. A frase é a seguinte: eu gostaria muito de ouvir como vocês estão tentando simular um americano falando isso. Deve estar um show à parte. Deixe aqui nos comentários se a imitação de vocês ficou igual à minha imitação. A minha seria Ana pensa em mim. Você percebe qual é o ponto aqui? O problema é o som nasal. Sons nasais são aqueles em que basicamente o ar sai tanto pela boca quanto pelo nariz. Como, por exemplo, coração. O americano fala coração. Mas por que ele fala assim se em inglês também tem sons nasais? Ele fala assim porque ninguém explicou para ele que aquele símbolo que temos em cima da letra A na palavra coração, mais conhecido como tio, faz a vogal ficar nasal. Mas então por que ele não pronuncia Ana como nós aqui no Brasil pronunciamos? Muito simples, meu nobre gafanhoto. A letra N claramente tem um som nasal, tanto em português quanto em inglês, mas ninguém avisou para o americano que em português, quando você tem uma vogal antes de uma consoante nasal, no caso letra N, essa vogal também puxa o nasalar, puxa o som nasal para si também. Então eu posso fazer isso em inglês também? Não. Em inglês, como você já deve ter percebido, o som nasal de uma consoante fica restrito à consoante, mesmo que haja uma vogal antes dela. E é por isso que o norte-americano fala Ana pensa em mim, ao invés de Ana pensa em mim. Aplicando agora para o inglês, você vai precisar apenas fazer o inverso, ou seja, deixar o som nasal apenas na consoante nasal. Então, ao invés de phone, você vai dizer phone. Coloca o dedo abaixo do nariz para que você perceba quando o som nasal está acontecendo e você consiga controlar melhor onde ele vai se concentrar, no caso, onde o som nasal vai ficar. Não se desespere, isso com certeza leva à prática, é uma questão que você vai ter que levar para a vida. Basta ver uma consoante nasal e uma vogal antes que nós brasileiros já falamos in, ao invés de n. E aí, você já sabia disso? Deixa aqui nos comentários e não perde o próximo vídeo. Até daqui a pouco.